Pense em um relógio. Um relógio qualquer que possui um mecanismo preciso, onde cada engrenagem desempenha um papel vital para manter o tempo exato. Agora imagine que, sem que você perceba, uma dessas engrenagens está enferrujando e o relógio começa a falhar. No início, o relógio continua funcionando, mas com o tempo o relógio fica menos confiável, até que um dia ele para completamente. Nosso cérebro é o relógio, e a engrenagem que está falhando está comprometendo todo o nosso sistema, fazendo com que o tempo da nossa mente perca sua precisão e confiabilidade. Mas por que essa engrenagem está enferrujando? Conhecida como brain rot, ou traduzindo para o português seria como o apodrecimento do cérebro, é um processo lento e quase imperceptível de deteriorização cognitiva, alimentada por hábitos modernos que parecem inofensivos, mas que estão literalmente reprogramando a forma como pensamos, decidimos e vivemos. Quantas vezes você já ficou rolando a tela do celular por horas e nem percebeu o tempo passar? Ou já sentiu dificuldades para se conectar em uma tarefa simples, como ler um livro? Ou até assistir um filme inteiro sem pausar? Ou talvez tenha notado que a sua memória já não é mais a mesma. Nomes, datas, detalhes que antes você lembrava com facilidade, agora escapam como água entre seus dedos. Esses são os primeiros sinais de que algo pior está por trás disso. Uma combinação perigosa de sobrecarga de informação, dependência de dopamina e uma cultura que privilegia a gratificação instantânea em vez da profundidade. Mas a pergunta é, como chegamos a esse ponto? E o mais importante, o que podemos fazer para reverter esse processo antes que seja tarde demais? Em 2010, o escritor e cientista cognitivo Nicholas Carr lançou o livro Geração Superficial: O que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Nele, Carr faz algumas afirmações perturbadoras. A internet não está apenas mudando a forma como vivemos, ela está mudando a forma como pensamos. Nosso cérebro é uma máquina incrivelmente adaptável. Ela se reorganiza constantemente, formando novas conexões neurais e abandonando as que não usamos mais. Esse fenômeno, conhecido como neuroplasticidade, é o que nos permite nos adaptar a mudanças, aprender novas habilidades e evoluir como espécie. Mas há um lado sombrio nisso. Quando nos expomos repetidamente a estímulos rápidos e superficiais, como ficar rolando por horas a tela do celular, ficar assistindo vídeos curtos ou consumir informações em pequenos pedaços, nosso cérebro começa a se reconfigurar para priorizar a velocidade em detrimento da profundidade. Em outras palavras, ele se torna especialista em processar informações de forma rápida e superficial, mas perde a capacidade de se conectar em tarefas complexas e demoradas. Um estudo recente revelou que o uso excessivo de telas como smartphones, tablets e computadores está diretamente associado à redução da massa cerebral. Pesquisas indicam que o tempo prolongado diante desses dispositivos pode levar a uma diminuição na densidade da massa cinzenta, região do cérebro responsável por funções essenciais como a memória, atenção e a tomada de decisões. Os cientistas observaram que os indivíduos que passam mais tempo em frente às telas apresentam alterações significativas na estrutura cerebral, especialmente no córtex pré-frontal, área crucial para o pensamento crítico e a autorregulação emocional e o planejamento de longo prazo. Essas mudanças não só afetam a capacidade cognitiva, mas também aumentam o risco de problemas como ansiedade, depressão e dificuldades de concentração. Em 1971, o psicólogo Herbert Simon fez uma previsão assustadora e precisa. Ele disse: "A riqueza de informação cria a pobreza de atenção." Hoje, 50 anos depois, essa frase nunca fez tanto sentido. Vivemos na era da informação, nunca tivemos tanto acesso a dados, notícias, entretenimento e conhecimento, mas, paradoxalmente, nunca estivemos tão distraídos. De acordo com um estudo recente, a capacidade de manter o foco em uma tarefa sem se distrair está se tornando cada vez mais rara. A pesquisa revelou que as pessoas só conseguem prestar atenção em uma tela por média de 47 segundos. Quando a atenção é desviada de um projeto de trabalho ativo, elas levam cerca de 25 minutos para se concentrar novamente nessa tarefa. Isso ocorre porque, quando somos interrompidos em uma tarefa, tendemos a mudar para outra e depois outra, dificultando o retorno à atividade original. Além da perda de produtividade, a fragmentação constante da atenção aumenta o cansaço mental e reduz a qualidade do trabalho realizado. O problema é que o nosso cérebro não foi projetado para lidar com tanta informação ao mesmo tempo. Segundo Daniel Kahneman, autor do best-seller Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, nosso sistema cognitivo opera em dois modos: o rápido, intuitivo e automático, e o lento, analítico e reflexivo.
A sobrecarga de informação força o nosso cérebro a operar quase exclusivamente no modo rápido, priorizando respostas imediatas em detrimento de análises profundas. E o que isso significa? Significa que estamos nos tornando especialistas em scrolling, rolar telas infinitas em busca de algo que capture a nossa atenção por alguns segundos, mas estamos perdendo a capacidade de nos envolver em atividades que exigem foco prolongado, como ler um livro, escrever um texto ou até mesmo ter uma conversa profunda. E é aqui que a dopamina entra, o neurotransmissor do prazer. Cada like, cada notificação, cada novo vídeo curto libera uma pequena dose de dopamina em nosso cérebro, criando um ciclo vicioso de recompensas instantâneas. O problema é que, quanto mais nos acostumamos com essas doses rápidas de prazer, menos satisfação encontramos em atividades que exigem tempo e esforço. Outro estudo recente revelou que o uso frequente de redes sociais está associado a níveis mais elevados de irritabilidade e instabilidade emocional. A pesquisa mostrou que indivíduos que passam mais de 2 horas por dia nessas plataformas tendem a apresentar maior propensão a sentimentos de frustração, ansiedade e insatisfação consigo mesmos. E o motivo? A constante exposição a vidas perfeitas e idealizadas nas redes sociais nos levam a comparações inevitáveis, gerando uma sensação de inadequação e, ironicamente, aumentando nossa dependência dessas mesmas plataformas. E esse ciclo vicioso não só afeta nosso bem-estar emocional, mas também impacta negativamente a nossa saúde mental a longo prazo. Em 2016, a palavra pós-verdade foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Ela se refere a um fenômeno preocupante, a tendência de as pessoas darem mais valor a crenças e emoções do que a fatos objetivos. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta está na cultura do desconhecimento, um ambiente em que a informação é abundante, mas o pensamento crítico é escasso. Vivemos em um mundo onde é mais fácil compartilhar uma manchete sensacionalista do que ler um artigo completo, onde opiniões são tratadas como fatos e algoritmos que mostram apenas o que queremos ver. Um estudo do MIT, publicado em 2018, revelou que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Mas por quê? Porque elas são projetadas para provocar emoções fortes, como raiva, medo e surpresa, o que aumenta ainda mais as chances de serem compartilhadas. E o problema não para por aí. A polarização política e social está se tornando cada vez mais extrema, e as redes sociais são o combustível perfeito para isso. Segundo o pesquisador Jonathan Haidt, autor de The Writer's Mind, os algoritmos das plataformas digitais criam bolhas de filtro, onde somos expostos apenas a informações que reforçam nossas crenças. Isso nos torna mais resistentes a opiniões contrárias e menos capazes de dialogar com quem pensa diferente. E o que isso tem a ver com a Brian Roth? Tudo! Quando perdemos a capacidade de pensar criticamente, nos tornamos mais vulneráveis a manipulações, mais propensos a tomar decisões impulsivas e menos capazes de resolver problemas complexos. Em outras palavras, nosso cérebro não está apenas apodrecendo, ele está sendo moldado para servir a interesses que nem sempre são os nossos. Agora, imagine um mundo onde você nunca mais precisa se lembrar do número de um telefone, onde um aplicativo calcula a rota mais rápida para você. Isso é bem conveniente, não é? Mas há um preço escondido para toda essa facilidade. No livro Minimalismo Digital, o professor Cal Newport alerta: quanto mais dependemos de ferramentas digitais, menos exercitamos nossas habilidades cognitivas. Em outras palavras, estamos terceirizando nossa capacidade de pensar. Um exemplo clássico disso é a memória. Antes dos smartphones, era comum memorizar números de telefone, endereços e até trechos de livros. Hoje em dia, confiamos cegamente em nossos dispositivos para armazenar essas informações. E o que acontece quando eles falham? Ficamos perdidos. O termo conhecido como efeito Google se refere à tendência do nosso cérebro de confiar em mecanismos de busca para acessar informações, em vez de armazená-las em nossa memória. Estudos mostram que ao saber que podemos encontrar qualquer dado com apenas alguns cliques, nosso cérebro se esforça menos para reter informações ao longo prazo. Essa dependência de ferramentas digitais não só reduzem nossa capacidade de memorização, mas também impactam em habilidades cognitivas, como o pensamento crítico e a resolução de problemas. E não é só a nossa memória que está sendo afetada. Habilidades como navegação espacial estão se tornando obsoletas graças ao GPS.
A capacidade de resolver problemas matemáticos básicos está diminuindo por causa das calculadoras digitais. Até mesmo a leitura profunda, aquela que exige concentração e reflexão, está sendo substituída por skimmings rápidos e superficiais. O problema é que, ao delegar essas tarefas para as máquinas, estamos perdendo parte do que nos torna humanos: a capacidade de aprender, raciocinar e criar. A boa notícia é que, assim como o cérebro pode ser moldado por hábitos negativos, ele também pode ser reprogramado por práticas positivas. O segredo está em reaprender a pensar. Um dos primeiros passos é reduzir a sobrecarga de informação. No livro Trabalho Focado: Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído, de Cal Newport, ele defende a importância de manter períodos longos de foco intenso, longe de distrações digitais. Ele sugere técnicas como time blocking, onde você reserva blocos de tempos específicos para tarefas profundas sem interrupções. Outra estratégia eficaz é a prática da atenção plena. Estudos mostram que a meditação regular pode melhorar a memória, a concentração e a capacidade de tomar decisões. Há também outras tarefas que podem melhorar nossa memorização. A leitura profunda é aquela que exige tempo e concentração. É um exercício poderoso para o cérebro. Em vez de consumir apenas conteúdos curtos e superficiais, reserve um tempo para ler livros, artigos longos ou até mesmo relatórios detalhados. Isso não só estimula o pensamento crítico, mas também fortalece a capacidade de reter informações. Outra dica valiosa é limitar o uso de dispositivos digitais. Estabeleça horários específicos para checar e-mails e redes sociais. E por fim, não subestime o poder do ócio criativo. Momentos de tédio ou descanso são essenciais para o cérebro processar informações e gerar novas ideias. E o que isso quer dizer? Tire um tempo para fazer absolutamente nada. Em vez de preencher cada minuto livre do seu tempo com estímulos digitais, permita-se ficar parado sem fazer nada. Com isso, o seu cérebro pode começar a revelar insights poderosos e começar a desapodrecer. Os hábitos modernos estão reprogramando nosso cérebro. O excesso de informações, a busca constante por dopamina e a superficialidade do conhecimento reduzem a nossa atenção, enfraquecem o pensamento crítico e dificultam a reflexão profunda. Sabemos que o nosso cérebro é incrivelmente resiliente e com as práticas certas podemos reverter o brain rot e recuperar a nossa capacidade de concentração, memória e pensamento crítico. A chave está em assumir o controle, controlar nosso tempo, nossa atenção e principalmente nossa relação com a tecnologia. Reduzir as distrações, praticar a atenção plena, fazer leitura profunda e valorizar o ócio são hábitos que farão com que o seu cérebro fique saudável. Ou você pode continuar no piloto automático, deixando que os algoritmos e notificações definam como você pensa e vive, ou pode tomar as rédeas, assumindo o controle da sua mente e da sua vida. Você é quem escolhe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários qual é a prática que você está usando ou vai adotar para desintoxicar o seu cérebro. Vou ficando por aqui e até mais.